Amém. Gravação iniciada. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Essa é a nossa Escola Bíblica Online. A gente está. Essa é a nossa Escola Bíblica Online e a gente vai para mais uma terça-feira de aula. Quem vai dar aula hoje é o pastor Jorge Zaca e a gente vai falar sobre queda do homem, desobediência. Essa Escola Bíblica acontece todas as terças-feiras, quando possível, ao vivo, para você poder assistir a nossa aula. Você pode assistir tanto ao vivo quanto a aula gravada no YouTube. Então, se você está assistindo essa aula gravada, ela sabe que ela é gravada ao vivo, toda terça-feira, às 20 horas. O projeto da Escola Bíblica é um projeto 100% online e 100% gratuito. E é 100% online porque ele acontece exclusivamente aqui, para as igrejas que não têm escola bíblica, e 100% gratuito porque ele não tem nenhuma taxa nem de inscrição, e por enquanto não tem nenhuma taxa de material. Nós estamos conseguindo compartilhar os materiais com vocês diretamente, pelo WhatsApp e pelo grupo da Escola Bíblica. Porém, isso não faz da Escola Bíblica um ambiente livre de custos. Então, tudo isso, né, essa estrutura toda de Google Meet, cenário, gravação, equipamentos para gravação, hospedagem do vídeo, tudo isso depois envolve algum tipo de custo, a própria geração, impressão dos materiais envolve algum tipo de custo. Então, se você quiser e se você puder ofertar, você pode ofertar na chave Pix ITQ 918 quadrangular@gmail.com. Eu vou escrever aqui no chat qualquer valor que Deus colocar no seu coração. ITQ 918 quadrangular@gmail.com. É a chave Pix, é a mesma chave Pix que os alunos do ITQ utilizam para pagar as suas mensalidades. Amém? Quero orar por você. Vou ficar aqui online. Se mais alguém chegar para a aula ao vivo, eu quero orar por você para que Deus abençoe a nossa aula e em seguida eu passo para o professor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te apresentar essa noite, essa aula, o professor Jorge Zaca. Que o Senhor abençoe, que o Senhor, Pai, possa nos fazermos entender e crescer no teu entendimento nessa noite. Que o teu conhecimento fique gravado em nossas vidas e no nosso coração. Que o Senhor seja conosco e que nós possamos aprender mais de ti e aplicar em nossas vidas. Seja quem está ao vivo, seja quem está assistindo a aula gravada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Pastor Jorge Zaca, a sala é sua, os alunos estão ao vivo e estão na aula que vai ficar gravada. Deus abençoe. Boa aula. Eu fico aqui mais uns minutos com o senhor. Amém, pastor Jonathan. Muito obrigado. Estamos aí. O áudio está bom? O áudio está legal. Tá bom. Vou compartilhar aqui um pouco a tela, falar um pouco do que nós vamos conversar hoje. Só arrumar aqui. Só um minutinho. Tava tudo certo antes. Pastor, tá ouvindo? Estou ouvindo sim, tá tudo certo. Você tinha saído da sala e agora voltou. Olha, vou falar, deixa eu me ajeitar aqui. Enquanto isso, dá tempo de nós iniciarmos. Deixa eu tentar aqui. Agora sim. E tá sendo visível a tela aí, né? Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? A tela está aparecendo aí, né? Ok. Tela aparecendo, já estamos vendo aqui. Tá bom. Certo. Então tá. Boa noite, então. Paz seja convosco. Graças a Deus por tudo. O maior privilégio que nós temos
é de ouvir a palavra, de receber a palavra e de aplicar essa palavra em nossas vidas. E o conhecimento da palavra, ele sempre se renova, Deus sempre nos dá insights, nos dá direção, para que a gente possa, a partir da sua palavra, tomar ações corretas para sermos bênção no nosso dia a dia. Quero inicialmente já um pouco me apresentar. Deixa eu arrumar aqui. Bom, eu sou professor Jorge Zaca, como já foi apresentado pelo pastor Jonathan. Sou pastor auxiliar na igreja sede, Araranguá. Eu fui um dos primeiros pastores, um dos primeiros membros da IEQ de Sombrio. Fui obreiro, né, auxiliar na igreja em Balneário Gaivota. E pastor cofundador da segunda igreja quadrangular de Sombrio, juntamente com o meu amigo pastor Roberto Amorim. Tenho formação em História, Geografia, Teologia, e cursei no Instituto Teológico Quadrangular, onde eu também fui professor. Também cursei especialização em Teologia pelo Seminário Cristo para as Nações e também Ciências da Religião, com ênfase no cristianismo, judaísmo e islamismo. Atualmente, eu atuo no ramo imobiliário, né, em Sombrio e região. Feito isso, feitas as considerações iniciais, vamos para a aula! Vamos lá. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse tema intrigante, um tema que sempre nos desperta um pouco mais de atenção. A queda do homem e o impacto da desobediência humana. O que é o pecado original? Por que precisamos de redenção? E qual é o papel de Jesus nesse plano? E esse é o ponto, é a chave dessa aula. Então, vale lembrar que esse conhecimento básico, ele é essencial para que nós possamos, de fato, entender o começo, meio e fim, o plano e os propósitos de Deus. Às vezes a gente pode fazer o questionamento, né? Por que o mundo é do jeito que é? Porque hoje nós estamos vivendo, desde da queda de Adão e Eva, a entrada do pecado no mundo, por que estamos vivendo tudo isso no nosso mundo hoje, a inversão de valores, as situações dramáticas que estão acontecendo nesse mundo, e qual é a solução? Né? Qual é a solução para que nós possamos viver além das circunstâncias, viver pela fé, além dessas circunstâncias ruins, tristes, que nós estamos observando hoje na mídia, televisão, internet e tudo mais. Bom, nós vamos iniciar fazendo uma leitura aqui de Gênesis, no capítulo 2. Gênesis, no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Diz assim: E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você imagina que Deus preparou um mundo perfeito, um ambiente perfeito, cheio de tudo, cheio de todas as possibilidades que o ser humano poderia viver, e deu um comando, deu uma ordem. Vocês podem usufruir de tudo que está aqui, mas não toquem na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comeres, se dela compreenderes, entenderes, certamente morrerás. Então veja que é interessante que hoje nós olhando para trás, olhando para o passado, nós percebemos que até hoje nós carregamos o nosso corpo as marcas do pecado. Nós carregamos o nosso corpo a tendência ao pecado, a tendência a fazer aquilo que não agrada a Deus, a tendência de fazer a vontade da carne, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E veja que, mesmo tendo tudo, o ser humano ali, ele procurou ir fazer exatamente aquilo que Deus condenava. Ou seja, ele procurou fazer aquilo que Deus condenava, ele desobedeceu a Deus. E até hoje, existe até algo muito comum, né?
Nós vemos, o que é proibido chama mais atenção, o que é proibido atrai, o que é proibido inclina-se a fazer. Por quê? Porque isso afeta, age completamente no nosso corpo pecaminoso, né? Que somente com a ação de Deus nós podemos tomar, através da força, né, do Espírito Santo de Deus, tomar decisões espirituais para satisfazer aquilo que é da vontade de Deus, e não os desejos da carne. Bom, vamos lá. Então, em Gênesis, né, nós vimos ali que Deus deu uma ordem, né? No capítulo 3, versículos 6 e 7, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quer dizer, no momento em que tiveram conhecimento, né, eles se perceberam que estavam nus. Quer dizer, até então estava tudo certo, estava tudo ok. Mas naquele momento em que eles desobedeceram, então, eles conseguiram ver com os outros olhos. Né? Eles ouviram a voz do mal, através da serpente, e Eva, falando ao marido, né? E o marido, entendendo aquilo que Eva havia falado, naquele momento não deram atenção à voz de Deus, preferiram entender um argumento, se deixar levar por uma palavra que nós sabemos que veio do maligno, que veio do mal. E a partir daí, então, o pecado, ele entrou na humanidade. E aí, a gente vai ver, se você estiver com a apostila aí aberta, nós vamos ver, por exemplo, alguns aspectos que mostram essa tentação que leva ao mal, que leva a cometer o pecado. Em 1 João, em 1 João, capítulo 2, versículo 16, se você puder abrir a sua Bíblia, 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, nós observamos que os três aspectos da tentação, que são a concupiscência da carne, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, ou seja, os nossos sentidos, né? É a visão, é a audição, né? A soberba da vida, que é desejável para o entendimento. Interessante nós fazer uma pausa e entender uma das coisas que mais provocam as pessoas, levam as pessoas para a ruína, chama-se orgulho. O orgulho é um mal que ele leva as pessoas a cometerem os mais gigantescos desastres para os outros e para ela própria. O orgulho, a Bíblia diz que precede a ruína. O orgulhoso é aquela pessoa que ela por trás de todo o mal que acontece no mundo tem muito do orgulho, né? E acho bem bacana um momento oportuno nós falar especificamente sobre isso, mas veja bem, a soberba da vida, né? A soberba da vida, desejável para dar entendimento, é a vaidade, é o orgulho, é a soberba, né? Tudo isso são aspectos porque tantas mortes acontecem, porque tantos crises acontecem, desentendimentos, brigas,
discussões, guerras, os maiores desafios que enfrentamos, justamente é muito devido ao orgulho. As pessoas que têm esse orgulho tem que ser colocado diante de Deus na cruz de Cristo. Bom, seguindo, nós vamos ver agora, Deus deu uma ordem, essa ordem foi desobedecida, e aí o discernimento que nós temos lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o que o apóstolo Paulo, ele nos fala. Ele diz o seguinte, 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, pois todos pecaram. Veja, a partir daquele momento na humanidade, o pecado, ele passou para todos. Por causa de uma desobediência, a maldição do pecado passou para toda a humanidade. E o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, na sua epístola, ele deixa claro que por causa de um homem, Adão, a desobediência, o pecado passou para toda a humanidade. Então todos pecaram. Todos são pecadores. Todos. E então, o que fazer? Né? Quais são as consequências de tudo isso? Né? Como é que funciona esse processo da queda? E nós vemos aqui na nossa apostila, o processo da queda é o seguinte, é a dúvida semeada quanto à palavra de Deus, quando a pessoa questiona, duvida, aí também tem um pouco de orgulho, porque a pessoa pode dizer, não, eu sei, eu conheço, eu entendo disso, quem é tu para falar isso para mim? Eu tenho experiência e tal, né? Eu sou uma pessoa entendida, não é bem assim, né? A distorção do mandamento divino, né? Quando Deus diz algo e a pessoa ela procura relativizar isso, não é bem isso, Deus ama todos, então tem certos aí segmentos que tem certas atitudes que contrariam a palavra, Deus ama a todos, ok, ama, mas ele não ama o pecado, ele odeia o pecado, ama a todos porque crê, ele enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para isso, a pessoa tem que ter o conhecimento da palavra, ter a revelação do seu pecado, do seu erro, ter o arrependimento para que aí, então, a graça do Senhor alcance e resgate ela, para que ela possa viver em novidade de vida. Então, o apóstolo Paulo deixou claro isso. Então, não há como se justificar. Não é porque tu é muito bondoso, porque tu não fuma, porque tu não bebe, porque tu não faz mal para ninguém, e simplesmente porque tu vai deixar de ser pecador. O pecado ele acompanha, porém, através da graça, da misericórdia do Senhor Jesus, através da fé nele, nós temos os nossos pecados perdoados e somos resgatados de toda essa maldição. Estão entendendo? Estou falando. Está claro? Sim, tudo certo. Entendendo. Então, vamos lá. Aí um fato interessante para nós também compartilhar aí, né? Que também está na nossa apostila, vou apenas dar uma pincelada aqui, que são as consequências de longo prazo da questão do pecado. Para a humanidade, a morte física e espiritual, a separação de Deus, né? A natureza pecaminosa, o trabalho árduo, maldição sobre o trabalho, a dor no parto, que as mulheres teriam esse sofrimento, está tudo ali, você pode depois conferir com calma, né? E para a criação, a maldição na terra, as dificuldades na agricultura, a desordem ecológica, o caos, e na questão do relacionamento com Deus, a separação espiritual, a perda da comunhão íntima. Imagina que no Éden eles tinham comunhão, Deus falava com eles a todo momento, como nós falamos com qualquer outra pessoa. A necessidade de redenção. Então, hoje é necessário, né? Precisamos realmente entender e compreender o plano divino da salvação. Agora, tem alguns elementos interessantes. Sabe que tudo isso veio do mal. Mas é interessante que quando você começa a conhecer mais a palavra,
e você começa a entender mais a palavra, e você começa a obedecer a palavra, então as bênçãos do Senhor, elas te alcançam. Isso não é teórico, isso é real. Você lê lá em Deuteronômio, na Torá, para os judeus, que é o Antigo Testamento, você vai ver que existe assim como existe a maldição pela desobediência, existem as bênçãos decorrentes da obediência. E aí, aquilo que é maldito se torna bênção, para que você seja abençoado, mas não para ficar para ti, não para você ser uma pessoa orgulhosa, não para que você seja uma pessoa para ostentar qualquer coisa, ou para provar para alguém alguma coisa, mas para que você possa contribuir com o teu próximo, que são aqueles que estão na sua casa, a sua vizinhança, para você contribuir na evangelização, na obra de Deus, para que a palavra corra. Para isso, o Senhor abençoa. Por isso que é algo que nós temos que fazer sempre, quando somos abençoados, a forma de nós compartilhar essa bênção com as pessoas que estão ao nosso lado. Afinal, existe a promessa que diz: abençoarei os que te abençoarem. Romanos capítulo 5, do versículo 18, 19, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça, glórias a Deus por isso, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Por que muitos e não todos? Por que é muitos e não todos? Por que não são todos? Porque todos aqueles que recebem a Cristo como Senhor e Salvador recebem o dom da justiça. São justificados pelo sangue de Cristo, para que possam viver em novidade de vida. Ou seja, a maldição é quebrada. Você está debaixo da bênção de Deus e por isso você pode, então, viver como filho, não como escravo, mas como filho. E o filho é herdeiro das promessas de Deus e tem o direito, sim, de viver na casa do Pai com paz, com tranquilidade, porque nós temos um Deus de amor, um Deus de paz. Então, através de Adão veio a maldição e foi para todo mundo e foi o juízo. Mas através de um só homem, Jesus Cristo, a justificação de Deus veio para todos aqueles que creem, que o recebem como Senhor, como único e suficiente Salvador. Aqueles que estão dispostos, estão com o coração inclinado a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Você pode dizer assim: poxa, mas eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros. Sim, você tem, vai continuar tendo, a vida toda você vai ter. Durante o tempo que você estiver vivendo nessa terra, você vai falhar, você vai fraquejar, vai pecar, enfim. Porém, através da graça de Deus e através da revelação da sua palavra, que está na Bíblia Sagrada, e das orientações que você recebe, aliado a essa palavra, você vai ter o entendimento, o discernimento, a comunhão com Deus para você colocar em prática. Obedecer, obediência. A obediência, ela sempre vai trazer a nós bênção. Ainda que você não esteja vendo, ainda que num momento você esteja num momento de perturbação, de problema, de confusão, de contenda, de conflitos íntimos, internos, externos. Eu não sei qual o problema que você pode ter, porém, saiba que através da obediência à palavra, as coisas vão se ajustarem, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso coração, e Ele sabe os intentos, as intenções mais profundas do teu coração. Há um texto muito, muito bonito que está em Romanos. O apóstolo Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que você
esteja no corpo de carne, sofra as tentações, o Senhor, e você colocou a sua vida diante de Deus, a ação de Deus na tua vida vai te dar forças para resistir o mal, para olhar para frente e para entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se alguma coisa ruim está acontecendo hoje, nesse momento você pode não entender, mas com certeza, mantendo firme na fé, na palavra de Deus, Deus vai te dar discernimento, entendimento para você levar um aprendizado para a sua vida e você vai ver essa situação ser dissolvida através da fé. Amém? João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aqui. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, conforme eu havia falado. Efésios, capítulo 1 de Efésios. A carta de Efésios é uma carta muito linda para você conhecer, para você ler. Diz assim, Efésios. Eu gosto de folhear a Bíblia, sabe? Abre a sua Bíblia, folheie ela, né? Capítulo 1, versículo 7 diz assim: no qual temos a redenção, salvação, pelo seu sangue, sangue de Cristo, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, há pessoas, por exemplo, que dizem, eu não me sinto merecedor, eu não sou merecedor. Ok. Você não é merecedor. Mas Deus te faz merecedor quando você entrega a sua vida completamente aos seus cuidados. Aí você é merecedor, porque há uma riqueza de graça à disposição da sua vida, para você usufruir. Então, no livro de Salmos, no capítulo 51, estou folheando aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Fique à vontade. Salmo 51, versículo 5, diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Quer dizer, nós nascemos em pecado. Ponto. Não se questiona isso. Está escrito. Eu creio. Efésios, capítulo 2. Esse texto, como eu falei, é um texto lindo. É algo realmente divino, né? Diz assim. Deixa eu abrir aqui. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, salvação, não vem de vós. A fé não vem de vós. É dom de Deus. Versículo 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Interessante, porque nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé. Então, no momento que você manifesta a sua fé, a graça se revela a ti. E essa fé que a Bíblia diz aqui, ela não vem da gente mesmo. Ela é dom de Deus. O próprio Deus te dá o dom da fé para que você creia, para que você persevere e para que você receba a abundância de graça sobre a sua vida. E aqui diz assim: não de obras para que ninguém se glorie. Quer dizer, é pela graça, através da fé, mas não é pelas obras. Se eu tenho fé, eu mostro a minha fé através das boas obras, de fazer o bem, de ajudar a igreja, de ajudar as pessoas, de ajudar o necessitado, o pobre, ajudar com meus dons, meus talentos, meus recursos, enfim. Amém? Agora, apenas o fazer as boas obras, isoladamente da fé, não nos dá a salvação.
A salvação, ela é única e exclusivamente através da fé. Porque você imagina se fosse somente pelas obras. Muitos poderiam dizer, eu faço isso. E a gente ouve ainda, né? Eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo aquilo outro e tal. Eu. O que está por trás desse eu? Você sabe o que está por trás desse eu? O orgulho. E o orgulho, como eu falei, vai desencadear uma série de pecados, uma série de problemas. Então, quando a pessoa fala eu, se exaltando demais nesse sentido, ela está se exaltando. E isso a gente sabe que é condenável. É errado, é orgulho, é soberba. Então, é um cuidado que nós temos que ter em relação a isso, né? Que ele cresça, a Bíblia diz que ele cresça e que eu diminua. E essa é uma palavra que está bem, esse ano está sendo bem comentado, que ele cresça, que Deus cresça e que eu diminua, que eu possa ser humilde de coração para saber que eu não sei tudo e eu estou pronto para aprender. Eu quero aprender, eu quero trilhar no caminho da fé com segurança. Amém, pessoal? Então, qual é a maneira que eu vou obter tudo isso? Através do arrependimento e através da fé. Quando eu reconheço, através da palavra, é revelado que eu estou em pecado, que eu estou em erro, eu percebo que é um erro, percebo que é um pecado, eu admito, peço perdão para Deus, me arrependo, mudo o rumo e vivo pela fé. Dessa forma, nós temos e podemos crer na abundância de bênçãos na nossa vida. Então, eu concluo dizendo: a queda não foi o fim, Jesus é o único caminho de volta para Deus, e esse é o momento que a gente para fazer uma breve reflexão. Como está a nossa vida? Com que perspectiva eu tenho vivido a minha fé? Porque eu ouço muitas vezes as pessoas, os exageros, qualquer tipo de exagero, ele é ruim. Então, há pessoas, por exemplo, que batem o tempo todo: você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador, você é um pecador. E há outros pregadores que pregam, nem comentam de pecado e falam somente da graça, do bem da graça. Ambos estão equivocados. Por quê? Porque nós precisamos, sim, ter o entendimento do pecado para que a gente possa perceber que aquilo está ligado à maldição. Aquilo está errado a uma vida, está ligado a uma vida errada, uma vida de infelicidade, uma vida de tristeza, uma vida triste. Enquanto que viver tendo essa consciência, que eu não posso voltar para lá, mas eu preciso viver pela fé, na graça de Deus, eu sei que eu sigo a Deus pela fé, não por medo, mas por amor a Ele, pelo que Ele fez a mim na cruz do Calvário. Ora, Deus te ama tanto que Ele mandou seu Filho unigênito para que Ele morresse em nosso lugar, que Ele pagasse um alto preço por você. Mas eu não entendo bem como funciona isso. Se você ler as páginas da Bíblia, se você se aprofundar no conhecimento, você vai ter uma compreensão muito clara disso. Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Por quê? Só se paga um alto preço por alguém ou por aquilo que tem valor. Então você tem valor. Você tem valor diante de Deus. Ainda que as pessoas à sua volta possam te criticar, possam te acusar, possam te chamar de pecador, possam querer jogar o teu passado na tua frente e dizer que tu é isso, é aquilo, que eu te conheço, etc, etc. Isso tudo é passado. Uma vez que você colocou diante de Deus, o Senhor perdoa teu pecado, teu sincero arrependimento e te transforma. E você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que viver com Cristo, procurando sim viver de forma reta,
digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na apostila nós temos aqui alguns questionamentos para que você possa fazer em casa. Identifique e explique quem é o agente principal da tentação, né, conforme descrito na narrativa bíblica. Depois, descreva os 3 passos fundamentais do processo de queda, conforme detalhados na lição. Né, quais são os passos que relacionam com as tentações hoje. Quem, de acordo com as escrituras e estudo, é capaz de nos libertar das consequências da queda. Explique como essa libertação acontece. Reflita sobre uma experiência pessoal que você teve de tentação, como é que você saiu dessa situação, né? De que maneira foi, se você conseguiu ou não conseguiu. Isso é uma reflexão que você faz para você mesmo. Eu termino dizendo, lendo um versículo bíblico, que está aqui em Efésios, dizendo, Efésios capítulo 2, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, antes, segundo o curso desse mundo, o segundo príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Ele te deu vida. Aleluia. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, versículo 4, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, que nós possamos entender. Se antes vivíamos no curso desse mundo, agora, se nós ouvíamos as vozes do Espírito que atua nos filhos da desobediência, agora a graça nos alcançou, a graça de Deus, por causa do grande amor que Ele tem por nós, para que nós possamos viver em novidade de vida, como Jesus disse, eu vim dar vida e vida com abundância. Espero que você tenha recebido essa palavra nesses 33 minutos, acredito eu, e Deus abençoe a sua vida. Pastor Jonatas, não sei se está aqui. Então, eu vou encerrando essa aula. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer um questionamento, alguma consideração? Pode falar. Não, tudo certo, tudo entendido. Então, tá bom. Fica o convite, então, para a próxima terça-feira. Deus abençoe abundantemente a vida de cada um daqueles que estão acompanhando de forma ao vivo e também gravada. Deus Amém. abençoe, em nome de Jesus. E até mais. Amém. Paz. Paz.